Fala tropa, beleza? Hoje esse vídeo é devido a uma pergunta que eu recebi, um questionamento, se eu consigo processar lenha apenas utilizando uma faca, processar lenha, cortar uma árvore só utilizando uma faca. E hoje eu vou falar então um pouco sobre o Bethony, beleza? Confere aí. Bom, então o vídeo de hoje é falando um pouco sobre o Bethony, como quiser chamar, que na verdade o conceito tem a ver com bater, bateção, né, batendo, que nada mais é que a gente vai fazer, vai bater na faca de forma que ela consiga fazer o corte sem que a gente precise jogar a faca contra a madeira, tá bom? Bom, é interessante que se fale também um pouco sobre o tipo de faca, né? Como que você vai utilizar e conhecer as limitações de cada equipamento, obviamente. Você tendo a sua faca, é legal você primeiro conhecer a limitação da sua faca para ver se ela tem como fazer ou não o Bethony, né? Ou o Bethony, né? Fazer esse tipo de processo, tá? Obviamente é interessante que se conseguir uma faca que ela seja full tang, ou seja, que ela tenha, assim como numa faca tipo essa, que ela passe o aço, que o aço dela, a gente consiga visualizar o aço total dela, porque os pontos de frágeis dela são bem menores do que se fosse só uma faca que tivesse só uma viguinha aqui, ou a espiga, chamada espiga, que daí ela acaba se tornando um pouco mais frágil, visto que a gente vai colocar um peso sobre ela. Então, obviamente, se tiver uma faca full tang, seja melhor, né? Porém, existem algumas facas que não são full tang e conseguem fazer esse processo também, devido ao seu tipo de metal, ao seu tipo de tratamento térmico, consegue se fazer. Eu, por exemplo, utilizo bastante as facas da Mora, que é as facas que eu vou fazer para demonstrar. E vocês vão ver aí o processo Bethony ou Bethony sendo feito com esse tipo de faca. Mas isso é uma exceção à regra. A regra geral seria legal que você tivesse uma faca full tang. Obviamente nem todos têm uma faca full tang, né? E não quer dizer que isso não possa ser feito. Você só também tem que conhecer o tipo de madeira, dependendo da madeira que você fazer, né? E o processo que você fazer vai dar certo. Por isso que é legal a gente conhecer os tipos de madeira, a limitação da sua faca, que daí você sabe o processo que dá para fazer ou não. Diferente bushcraft sobrevivência, obviamente a melhor faca é aquela que eu tenho na minha mão, então tem isso também. Como muita gente, eu também tive meu processo de aprendizado, a gente aprende todos os dias, e antigamente, há muito tempo atrás, eu já também bati, por exemplo, machado em cima da minha faca. Ou seja, metal com metal, tá errado. Então o Bethony, é interessante que se fale, primeira coisa com que eu vou bater nessa faca. E a gente vai falar então desse porrete aqui, que a gente chama porrete, né? Que pode ser um galho até maior, né? A altura aqui do antebraço, né? A distância do antebraço. Esse aqui é menor, mas é porque é uma madeira bem dura. Então é interessante que seja madeira, né? Porque é mais mole que o aço, porém a madeira pesada, né? Isso aqui peguei de uma guaporanga que foi podada, e eu vou utilizar isso aqui para fazer essa bateção, o Bethony, tá? Então o porrete tem que ser pesado, tem que ser uma madeira pesada. Por quê? Para você gastar menos energia, né? Senão você vai gastar muita energia e não vai descer a faca. Então tem que ser algo pesado para te ajudar a descer essa faca para cortar, processar uma lenha aí, ou uma madeira que você utiliza. Então interessante falar sobre isso primeiro. Não bata aço com aço, e sim a madeira sobre o aço. É importante também frisar que você também tem que ter o cuidado, e essa limitação da sua faca, você conhecendo, você sabe qual madeira que é melhor cortar, ou quando cortar. Se ela, por exemplo, uma madeira dura, como uma guaporanga ou uma goiabeira, ou às vezes uma canela, quando que é mais fácil de eu cortar? Ela verde ou seca? Verde, porque ainda as fibras estão mais úmidas e está mais fácil de cortar. Depois que ela seca, ela firma um pouco mais
e você vai gastar muito mais energia. Existem madeiras como embaúba que são até fáceis quando, por exemplo, as madeiras macias e leves é tranquilo também de cortar quando é seco. Porém, a lâmina entra muito mais na fibra quando ela está verde. Então, essa é mais uma ideia de conhecer também a limitação da sua faca quando é o tipo de madeira. Então, olha só, isso aqui na verdade é um graveto que eu enterrei aqui como se fosse uma árvore, né? E eu vou mostrar aqui uma das formas de utilizar a faca. Vou cortar aqui nesse local aqui, ó. Como que eu utilizaria? Em vez de bater a faca sobre a árvore, né? Eu vou utilizar então o Batone em forma de roseta, que eu só faço um ângulo, no caso aqui para baixo. Vou girando, vou girando, vou girando, e ela vai fragmentar no centro e vai acabar quebrando. Vocês viram então como que ficou a roseta? Automaticamente você vai fazendo cortes ao redor da madeira, né? Utilizando o batoning, ou seja, a técnica de bater, né? Em vez de dar com a faca, porque às vezes a faca não tem o peso. Então eu utilizo o peso do porrete para empurrar essa faca. As fibras do meio, elas vão ficar mais fracas e a madeira se quebra. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora utilizando bater, vou bater de um lado primeiro, depois eu bato do outro, vai fazer um V, né? Então essa aqui é a técnica do V, né? Eu vou batendo dessa forma, bato de um lado primeiro, ó, girei a madeira, tá? Girei a madeira. Vou tirar aqui essa casca, fica até mais fácil para vocês verem. Agora vou fazer do outro lado, ó. E vou fazendo até girar ela todinha, e vou fazendo até o centro ficar mais fraco. Ó, tá ficando mais fraco. Vou fazer um pouco mais do outro lado. Já quebrou. Tá, então, ó, utilizando a técnica do V, seu Batone. Lembrando então, pessoal, que o corte ele não pode ser feito reto, ou evitar de fazer reto. A dificuldade vai ser maior se você fizer ela reta. Por isso que a gente angula, né? A gente deixa angulado, tá? Então se utilize o ângulo primeiro, ou que seja só na roseta, ou que seja no V. Eu indico para mais grosso assim, fazer dessa forma o Batone em V, né? Fica muito mais fácil. Você tira de um lado, vai tirando do outro lado, até vai fazendo até ele fragmentar no meio, tá? Então não se utiliza reto, se utiliza em ângulo. Então agora fazer processar essa lenha. É legal dizer o seguinte, ó, que a faca, você tem que conhecer a sua faca. E interessante é que a faca, uma faca pequena secundária, seja uma faca que da mesma grossura da palma da sua mão, né? Então é interessante que ela tenha um espaço. Quando eu cortar, eu posso utilizar
dessa forma, menores assim, obviamente, e até, quem sabe, maiores. Só que ela sempre tem que ter um espaço ali, ó, que fique mais fácil, tá? Ou você bate um tanto, depois vira e bate o outro, tá? Mais ou menos dessa forma, mas não deixa ser muito largo, mais larga, que daí fica dificultoso para você, tá? Então agora fazer o processo, coloco bem no meio, né? Coloco a minha faca ali, né? E começo a bater ela. Uma das dúvidas que às vezes aparece também por exemplo, quando a gente tem uma madeira com nó, que nem essa aqui, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu preciso de uma madeira que não tenha nó, porque se eu cortar ela nessa direção, esse nó vai atrapalhar, ou muitas vezes ele pode vir para cá, né, ou para lá, ou até às vezes ele racha, né, por sorte, mas daí pega outro nó, enfim. Se eu precisar de uma madeira, dessa madeira, tirar de forma que o nó não me atrapalhe, existem algumas formas. Uma das formas é a serra, por exemplo. Do lado de cá não tem nó. Então, se eu pegar e bater a minha faca dessa forma, aqui eu tinha testado a faca antes, tá? Mas eu não vou utilizar essa racha aqui, eu vou utilizar essa aqui que não pega, ó, o nó, para tentar tirar essa parte aqui, essa parte de trás, tá? Mas aqui tem nó. Então o que eu posso fazer? Eu posso serrar antes do nó até a metade, né? Então ele vai tirar essa parte aqui. Ah, mas aqui tem um nó. Então eu serro mais ou menos nessa direção aqui, ó, nessa direção aqui, que pegue atrás do nó, tá? Que é o que eu vou fazer. Eu vou pegar mais ou menos daqui, ó, daqui pra cá. Eu vou passar a serra aqui, ó, até a metade. Então tá aqui, ó, serrei aqui quase até a metade, tá? E eu vou agora cortar lá de cima essa parte, de forma que pegue isso aqui antes de chegar no nó. Essa aqui foi cortado bem na... já tinha feito esse corte. Já vou aproveitar então, só vou trazer ele um pouquinho mais pra cá, ó, e vou trazer ele até aqui, ó. Bom, eu vou usar, já que foi rachado aqui, eu vou usar esse aqui mesmo. Ó, não pegou o nó, não chegou até o nó. Então isso aqui ainda eu consigo utilizar, ó, essa madeira aqui eu consigo utilizar, né, ó, serra ela aqui, ela vai estar sem o nó. E essa aqui pegou o nó junto, mas ele passou por baixo do nó, tá? Então isso é uma forma também, se eu não quero utilizar o nó, principalmente os maiores, eu faço esse corte com a serra e depois eu faço o batone para retirar a parte, de forma que ele fique limpinho, normal. Bom, e esse aqui que sobrou, ele tá reto aqui atrás, mas ele tem um nó, Humberto. Como é que eu faço? Bom, como eu gosto de fazer, se eu cortar ele aqui no meio, vai pegar no nó, né? Então aqui pode dar ruim, ou pode vir pra cá, enfim, pode dar ruim. Proteína. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o corte aqui primeiro, do lado, depois aqui, ó, tá? Que não pegou no nó, e agora eu corto do outro lado, ó.
aqui também não pegou no nó. Aí ficou esses 3, ó. Certo? Então cortei, consegui cortar os 3 sem que pegasse no nó. Então essa também é uma forma. Essas madeiras, por exemplo, que são praticamente mais grossas que a minha faca, né? Ó, eu posso utilizar, tem uma outra forma também que eu posso utilizar para diminuir, né, a largura. Por exemplo, essa largura aqui, ó, daria tranquilo para minha faca, ó, certo? Ela passa, né? Ela passa da madeira. Então, como é que eu poderia fragmentar, nem utilizando a faca, né, para não forçar minha faca? E eu vou utilizar uma ponteira de madeira para primeiro fragmentar isso aqui e depois utilizar minha faca. Nesse primeiro caso aqui, eu vou utilizar essa ponteira aqui, essa ponteira de madeira que eu fiz, também de madeira dura, ó, guaporanga, né? Guaporanga. Vou tentar bater nesse ponto aqui, ó. Porém aqui, como ela está curvada, eu vou bater com a minha faca aqui para tentar deixar ela reta. E depois vou utilizar a ponteira como um meio para mim de energia para bater essa madeira. Então eu vou tentar deixar ela um pouco mais reta aqui, ó. E agora feito deu uma passada com a faca para deixar mais reta, eu vou tentar agora colocar a ponteira e bater para ver se ela racha. Nesse caso, a madeira tem 3 vincos aqui, 3 rachadas, ou seja, eu poderia passar a faca aqui, como eu fiz no outro, e utilizar a ponteira daquele jeito, né? Ó, como vocês veem aí, ó, ela tá inclusive com a marca da faca aqui, mas o rachado são esses 3 aqui, ó. Então agora eu vou mudar minha ponteira, vou deixar minha ponteira como uma ponta mesmo, vocês conseguem ver, ó, com uma ponta mesmo, para ela entrar aqui no meio agora, ó. Entra aqui no meio dos 3, ó. Vamos ver se a gente consegue rachar e fragmentar isso aí para utilizar a minha faca. O batoning, ou essa técnica de bater, querendo ou não, é um mal necessário. A gente precisa saber, principalmente, por exemplo, numa situação de sobrevivência ou uma situação até de bushcraft, você esqueceu um material de ataque, um facão ou um machado, e você está só com a sua faca. Então é importante que você conheça essa forma de trabalhar, esse tipo de prática aí, que vai te ajudar na hora de processar a tua madeira. É importante a gente conhecer as limitações da nossa faca, o que ela aguenta, né, até o que ela suporta, né, nas atividades nossas de bushcraft, e para saber se a madeira também é boa, qual madeira utilizar, qual madeira praticar, para que você também não force demais a faca que você tiver aí. O pessoal do bushcraft é considerado artesão do mato. A gente não está aqui para competir quem faz certo, quem faz errado, né? Cada um se adapta, né?
Cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma forma que acha melhor fazer e acaba se adaptando melhor com isso, né? Aquela frase que a gente sempre fala: qual que é a melhor técnica? É aquela que melhor você se adapta. Aqui nesse vídeo vocês viram que eu utilizei uma faca secundária que aguentou eu fazer esse tipo de processo. Eu utilizei a Mora Knife Robust, né? Uma faca que eu já uso há muito tempo e eu sei o que ela aguenta, né? Eu conheço a limitação dela. É uma faca que hoje custo-benefício para você utilizar com uma faca secundária que realmente aguenta, inclusive cortar lenha, processar. Eu acho que é uma das melhores que a gente tem hoje disponível no mercado. Não é tão cara, né? Cara é relativo, mas não é tão cara competindo com outras facas que existem aí, que aguenta e suporta o mesmo tipo de energia como ela aguenta, tá bom? Eu vou deixar o link dela aqui embaixo no vídeo. Essa é uma dica que eu tô dando pessoal, é um equipamento que eu uso, já testo há muito tempo e funciona. Obviamente tem muitas facas hoje no mercado, cuteleiros que fazem facas de muito boa qualidade, porém eu utilizo bastante as facas Mora, testo bastante e realmente elas têm dado resultado para mim, né? Então na verdade é o seguinte, pessoal, no final a melhor faca ou ferramenta é aquela que eu posso ter, é aquela que você tem quando precisa, ponto. Então teste com a sua faca, conheça a limitação da sua faca, que é o mais importante, seja para o bushcraft ou voltado à sobrevivência. O importante é que a gente tenha essa informação, que a gente compartilhe essa informação e que a gente pratique esse tipo de prática também, esse tipo de atividade processando madeira. Tranquilo, tropa? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Meu nome é Humberto Costa, da escola Costa Bushcraft Survival, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!